Chegou a hora de entender de uma vez por todas o sobe e desce do dólar. Eu sou a Raquel de Sá, chefe de economia da Rico, e o tema de hoje é a moeda da terra do tio Sam. Bem-vindos ao Riconomia. Antes de tudo, para falar de dólar, a gente precisa entender o conceito de taxa de câmbio. A taxa de câmbio é a relação entre o valor de duas moedas. No caso brasileiro, a gente vai falar do valor da nossa moeda, o real, em relação a outras moedas estrangeiras. Então não é só o dólar, é o dólar, o euro, a libra, o peso argentino ou qualquer outra moeda. Por exemplo, se o dólar tiver cotado a R$ 5,31, como ele está hoje enquanto eu gravo esse vídeo. Então isso quer dizer que o valor da taxa de câmbio brasileira em relação ao dólar é R$ 5,31. Como a taxa de câmbio é bastante volátil, no momento em que você estiver vendo esse vídeo, ele pode e provavelmente deve ter mudado. Essa volatilidade da taxa de câmbio, ou seja, o fato de o valor do dólar e outras moedas em relação ao real variar diariamente, só é possível porque o Brasil implementa um regime de câmbio flutuante. Como assim? O regime de câmbio flutuante significa que a nossa taxa de câmbio, ela flutua. No caso, varia, de acordo com os movimentos de mercado. Eu tenho certeza que você sabe que o real não compra a mesma quantidade de dólares que comprava há alguns anos, certo? Ele já comprou mais, assim como ele já comprou menos. O câmbio, portanto, flutua. Do contrário, do regime de câmbio fixo. No regime de câmbio fixo, a taxa de câmbio do país ela é atrelada a uma outra moeda. Então, por exemplo, o real pode valer $1 e isso ser fixo, se a gente estivesse falando de um regime de câmbio fixo. Ou seja, não muda independente do que acontecer. No Brasil, a gente viveu um período onde o câmbio era fixo ao dólar, entre 94 e 99. Eu lembro bem, você lembra? Isso aconteceu imediatamente depois que foi criado o real, a nossa moeda atual. Ai, bons tempos! Mas manter o câmbio fixo dá bastante trabalho e tem consequências. Afinal, gente, não existe almoço grátis. Assim, depois de alguns anos, o Brasil passou a adotar o chamado câmbio flutuante, em que o governo não interfere diretamente na cotação da moeda estrangeira, deixando a taxa de câmbio flutuar de acordo com a oferta e a demanda pela moeda. Isso mesmo, gente, pode parecer confuso, mas na verdade o valor do câmbio nada mais é do que uma questão de oferta e demanda. Quanto maior a oferta de dólares em relação a reais aqui no Brasil, menos ele custa. Quanto menor, mais ele custa. Com isso, você deve imaginar que manter essa paridade do câmbio fixo não é fácil. Afinal, R$ 1 precisa sempre equivaler a $1 na economia. E não pode ser fake news, né, gente? Por isso, apesar do câmbio fixo ajudar no controle da inflação, isso porque se o câmbio tá lá fixo, né, não importa quantos dólares custa a farinha de trigo, isso não vai mudar o preço do nosso pãozinho, a economia acaba enfrentando outras consequências, como a redução das exportações, o aumento das importações e o forte e rápido aumento da concorrência internacional. É só pensar, gente. Imagina como era barato comprar um tênis importado quando o câmbio era 1 para 1? Além disso, para manter essa paridade, o governo também precisa garantir que o capital estrangeiro siga sendo atraído para o país, o que costuma levar a taxas de juros mais altas. Se de fato é 1 para 1, tem que ser verdade que a quantidade de dólares ali equivale à quantidade de reais dentro da economia. Ou seja, não é nada fácil segurar esse regime de 1 para 1. E é aí que entra o mercado para determinar o câmbio por lei da oferta e da demanda. E isso nos traz a grande pergunta desse episódio: o que move o dólar? Como tudo em economia, o movimento do dólar, ou seja, da taxa de câmbio brasileira em relação à taxa americana, não é determinado por um único fator. E esses fatores são tanto made at home, ou seja, fatores domésticos, quanto externos. Um dos principais fatores é o saldo das nossas contas externas, ou seja, o quanto a gente comercializa com o mundo, seja na compra e venda de bens e serviços do Brasil para o mundo, do mundo para o Brasil, ou de investimentos. Por exemplo,
Quando a gente vende mais para o mundo, ou quando o preço do que a gente vende sobe, entra mais dólares no Brasil. Isso aumenta a oferta de moeda estrangeira, valorizando o real e diminuindo a taxa de câmbio. E os produtos mais exportados para o Brasil são as famosas commodities: soja, milho, suco de laranja, petróleo bruto, minério de ferro e por aí vai. Por isso, a variação no preço das commodities costuma afetar e muito o nosso câmbio por aqui. Outro fator bem relevante para a nossa taxa de câmbio é o chamado diferencial de juros. O nome já entrega o significado. É a diferença entre os juros praticados aqui e os juros lá nos Estados Unidos, já que a gente está falando do dólar, né? Quando os juros estão mais altos por aqui, eles atraem investidores gringos, o que dá uma bela valorizada no real. Afinal, investidor procura retorno, certo? Então, quanto maiores os juros, maior o retorno oferecido nos ativos e aí maior a entrada de dinheiro estrangeiro no nosso país. E a mesma coisa, gente, acontece lá na terra do tio Sam. Se eles aumentam os juros, os investidores correm para aproveitar e o dólar o quê? Se fortalece. Claro, gente, tudo isso é na teoria. E funciona bastante, tá? Mas existem muitos outros critérios, além das contas externas, dos preços das commodities e dos juros, na conta do dólar por aqui. E é aí que a gente chega em mais um fator que ajuda a determinar a cotação do dólar e que não tem nada a ver com a nossa relação com o mundo. Tem, na verdade, a ver com a nossa relação com a gente mesmo. É o cenário político e principalmente fiscal. O real não é só a nossa moeda do dia a dia, mas ele também é um ativo financeiro. Assim, ele carrega o preço do risco de outros ativos brasileiros, como ações e títulos de renda fixa. Esse é o famoso Risco Brasil. E o risco de todos esses ativos é afetado diretamente pelo que acontece no nosso cenário doméstico, especialmente político. Afinal, é lá no palco político, lá em Brasília, que se determinam questões como o gasto público. Mas como que isso tudo afeta a nossa moeda? Porque quanto maior o gasto, maior o risco de inflação no futuro, corroer os ganhos dos investimentos. Assim, esse risco de que o dinheiro não vale mais nada quando você resgatar o seu dinheiro é precificado nos ativos. Imagina você emprestar para alguém que no futuro vai te pagar com algo que vale muito menos, ou mesmo arriscar nem te pagar. Beleza, você vai continuar emprestando, porque afinal você gosta de emprestar, você gosta de receber com juros de volta, mas você vai fazer o quê? Você vai cobrar mais. Por isso, o real perde valor para precificar esse risco. Assim, quanto mais incerto o cenário político e a falta de clareza do que vai ser feito no futuro, maior a precificação desse worst case scenario, ou em bom português, o pior cenário. Para resumir então, quanto mais incerteza no cenário político e das contas públicas no país, maior será o risco precificado na moeda e o impacto na cotação do dólar. E essa coisa da incerteza sobre o que vai acontecer no futuro não vale só para cá, para o cenário doméstico. E por isso, a gente entra em mais um fator que impacta o dólar: o cenário político e econômico global. Isso porque, quanto maior a incerteza global, mais os investidores se voltam para investimentos tidos como portos seguros, como o próprio dólar, que oferece aí baixíssimo risco. A pandemia da Covid-19, por exemplo, foi um momento de muita tensão no mercado, que fez investidores se voltarem para a moeda americana, prejudicando relativamente aí moedas mais fracas como a nossa. A guerra da Ucrânia também é um exemplo de um evento geopolítico que tem tido grande efeito no mercado. Aí você me diz, tá bom, Raquel, mas como isso impacta a minha vida se eu não tenho uma viagem marcada para fora do Brasil e não tô nem aí para a cotação do dólar? E eu respondo para você que o impacto da cotação do dólar na nossa economia é bem mais extenso do que viajar para Disney, especialmente na inflação. Primeiro, porque muito do que a gente consome aqui é importado de outros países, e essa importação, normalmente, é feita em dólar. Então, por exemplo, se a gente precisa importar o trigo, que eu falei lá no começo, para produzir a farinha que vai virar o pãozinho do seu café da manhã, isso vai ser feito em dólar. E quanto mais valorizado tiver o dólar, mais desvalorizado o real, mais caro vai estar o trigo.
Isso vai acontecer o quê? Vai encarecer o preço da farinha e, consequentemente, do pão, do macarrão, do biscoito, do bolo, da pizza. E esse impacto, gente, não fica só nos alimentos ou muito menos na farinha. Tem também parte de carro, máquinas industriais, roupa, sapato. O preço de tudo isso é afetado pelo sobe e desce na taxa de câmbio. E essa diferença é repassada para o nosso bolso. Além disso, mesmo as coisas que são produzidas por aqui, como as commodities que eu falei lá em cima, elas sofrem também os efeitos da variação do dólar, já que na hora de negociar tudo isso globalmente, isso é feito também em dólar. Então acho que ficou bem claro que o dólar tem uma importância bem grande na nossa vida que vai muito além de comprar coisas fora do Brasil. E então por isso eu acabo recebendo bastante aquela pergunta: então agora é hora de comprar dólar? A resposta, gente, é simples. A não ser que você tenha alguma utilidade real para esse dinheiro, como fazer uma viagem a turismo ou comprar alguma coisa em dólares para sua empresa, é melhor investir em ativos dolarizados do que comprar a moeda de fato. E o que eu quero dizer com ativos dolarizados? Isso pode ser, por exemplo, ações de empresas estrangeiras e fundos internacionais, que é super fácil de acessar hoje em dia, principalmente pela Rico. Mas esses ativos vão ajudar a proteger a sua carteira de investimentos de eventos puramente domésticos, como eleições, e de momentos de incerteza global, como o que eu mencionei da guerra na Ucrânia ou, por exemplo, a pandemia da Covid-19. Além disso, investir fora do Brasil é uma oportunidade de se expor, por meio dos investimentos, a setores que ainda engatinham no Brasil, em comparação aos Estados Unidos, no caso do dólar, como empresas de tecnologia. Se ficou alguma dúvida, me manda aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de conteúdo novo e também de seguir a gente no Instagram, no @ricocomvc. Eu fico por aqui, até a próxima!